Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um webinar, mais um grande encontro virtual da Casa do Agente da Diversa. São empresas do Grupo Arbo que têm o foco no atendimento B2B, ou seja, a gente atende agências e agentes de viagem independentes nas duas empresas. E hoje a gente vai ter como nosso assunto Special Tours. A gente até comentou, né, Valdir e James, no começo da semana, a gente comentou que teremos uma grande novidade para hoje. Então a gente está assim. Chegou. Chegou o dia. Vamos contar essa novidade para todos. A gente está super empolgado com isso. Queria só comentar e pedir a todos que deixem os seus microfones fechados durante a apresentação e todas as questões que tenham, por favor, coloquem no chat que está ali embaixo ou do lado, dependendo aí da configuração. E no final, o James vai fazer a mediação. Bom, acho que eu não me apresentei, eu sou o Charles, fico na Casa do Agente. E é isso, gente. Passo minha palavra agora para o Valdir fazer a sua abertura e depois a nossa super Dúnia vai dar andamento à apresentação. É isso aí, Charles, valeu. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Valdir, eu sou gerente de vendas e comercial na Diversa Turismo. O Grupo Arbo tem 2 canais B2B, então como o Charles já colocou, então para deixar claro, a Diversa atende a agências de viagem e a Casa do Agente atende ao agente de viagem, né, ao freelancer, etc. Vale lembrar que a Casa do Agente tem um canal exclusivo dentro da Diversa Turismo também, então é muito importante a gente ter esse relacionamento bem próximo para atendimento, tá bom? Bom, a Diversa, o Grupo Arbo está trabalhando 100% home office, até pelo momento, mas a tecnologia permite que a gente tenha os sistemas, telefonia funcionando normalmente, então a gente está conseguindo fazer o atendimento bacana. Hoje também a gente enviamos uma news para vocês, como temos enviado sempre, né? No dia do treinamento enviamos uma news, hoje enviamos sobre Special Tours, né? Uma news pode ser totalmente personalizada para Face, para Instagram, etc., para vocês conseguirem fazer um bom atendimento. Tá bom? Bom, obrigado pela participação, foi ótima a semana, temos novidades. Eu vou passar a palavra para o James agora, para falar um pouco com vocês, um pouco antes. E é isso, um abraço, cuidem-se e bom treinamento para todo mundo. James. Valdir, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Estar aqui com a Special numa sexta-feira, né? Dúnia é um espetáculo. A Special é um parceiro nosso histórico, né? Há muitos anos já trabalhamos com a Special e a novidade que o Charles adiantou é que nós já vamos, na semana que vem, ter o motor de busca da Special no site da Diversa. Então, isso é um grande avanço tecnológico. Nós estamos há vários meses planejando e trabalhando para que essa ferramenta fosse colocada para facilitar a vida dos agentes de viagens, vai agilizar demais o processo nosso, não só de conhecimento de tudo, né, dos produtos que vocês verão, né, que todos nós veremos agora na apresentação da Dúnia, né, infinidade de circuitos e de serviços que a Special nos presta e essa ferramenta espetacular deles de reservas e de todas as informações online. Então, é um avanço e nós estamos muito felizes de anunciar, depois de um longo tempo, né, de tentativas de ajustes dos dois lados, não é tão simples, né, para fazer uma conexão dessa, e agora, na próxima semana, já vai estar funcionando aí. Valeu, obrigado. Dúnia, então eu quero apresentar a vocês a Dúnia, que vai fazer e seguir com essa apresentação aí. Gostaria de lembrar mais uma vez para todo mundo deixar os microfones no mudo, tá bom? Obrigado. Dúnia, bem-vinda. Muito obrigado. Viu? Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde, amigos. Espero que todos vocês se encontrem bem, as suas famílias, e na medida do possível, tentando seguir a quarentena, que logo, logo deve passar. Bom, o que eu posso dizer? Bom, todo mundo, não sei se todo mundo me conhece, eu sou Dúnia Gutierrez, sou funcionária em Special Tours, e Dúnia, eu agradeço aos amigos da Diversa a parceria, o convite para estar com vocês. Eu sei que são momentos... Dúnia, por favor,
Está escutando? Coloque em tela, por favor. Todos escutando, só coloque em tela cheia. É isso, perfeito. Sim? Bom, desculpem, vamos lá então. Eu sei que são momentos um tanto complicados, mas vamos aproveitar de repente de alguma forma para curtir a família, fazer aquelas comidinhas, né? E um pouco mudar um pouco essa sensação que a gente tá passando, não? Eu gostaria muito de dizer a vocês que, ou também compartilhar com vocês que vencemos o vírus, mas ainda não, né? Acredito que isso não deva demorar, isso se precisamos estar preparados, porque certamente o mundo não deve ser mais igual depois de toda essa experiência que nós vamos ter. São situações realmente complicadas. Eu falo como Special Tours, nós estamos aproveitando o tempo ao 100%, temos praticamente todos os dias reuniões, treinamentos, conversa com cada um dos departamentos e, de alguma forma, estamos nos preparando para as mudanças. Não lançamos ainda nada definitivo, porque não sabemos como que vão abrir os países, né? Eu sei que até agora o país que for abrir fronteiras vai deixar a pessoa que chega de quarentena. De qualquer forma, nós temos tudo pronto, os guias estão lá, os ônibus estão lá, os hotéis estão lá, mas ainda não sabemos quando que vai voltar a operação. Esperamos que logo, logo. Enquanto isso, eu convido vocês a fazer uma viagem pela Europa, né? Pela Europa tão querida e, claro, nós estamos mais aprimorando certamente as nossas redes sociais, para começar, a hotelaria, o transporte, os guias, as visitas, a nossa tecnologia, o aplicativo, o atendimento 24 horas e tudo que vocês já conhecem da Special Tours, não é? Esse é o nosso ônibus, não sabemos ainda se nós vamos ter que cortar ele e fazer 2 de um ônibus, porque vocês estão vendo que ele é mínimo de 54 lugares, mas também já estamos falando com as companhias de transporte, de repente, se for preciso, para alguns dias, ônibus menores, né? É assim que o passageiro de vocês estava viajando com o Special Tours. Ele vai continuar viajando com certeza, mas certamente com algumas mudanças, não é? Vamos lá, então, dar uma voltinha pela Europa. Aqui nós temos a nossa operativa, como vocês sabem. A operação Special Tours é 100% própria. Lembra? Nós não compramos hotel de terceiros. Né? Todos os acordos são feitos desde nosso escritório em Madrid com cada uma das redes hoteleiras. Os ônibus são da companhia e os guias trabalham para Special Tours, são funcionários da Special Tours, né? Então, eles têm maior responsabilidade do que esse passageiro volte para o país dele, de preferência 100% satisfeito. Né? Como vocês podem ver, a nossa operativa na Europa, nós temos operação, inclusive, na Escandinávia, né? Perdão, na Islândia, na Groenlândia, né? Temos a Europa Mediterrânea, a Itália, temos a Europa Central, Península Ibérica, Reino Unido, absolutamente tudo. Pensou Europa, certamente a Special Tours tem tudo para oferecer, não? Bom, e claro, um outro detalhe que nós cuidamos muito são os guias em português. Para essa temporada, nós fizemos um manual, sim, com os circuitos com guias em português. Um único manual, tanto da programação da Europa como da programação Orientes. E também um manual muito prático, né? Se o passageiro quiser levar, fiquem à vontade, que tem muito. Aqui nós temos um pouco do que a Special Tours oferece. Por que com Special Tours? Primeiro, que nós temos
todos os serviços incluídos, os serviços básicos incluídos, né? E um diferencial, saídas 100% garantidas. Vocês, de repente, querem noites no início, noites no final. O traslado já está incluído desde que façam a reserva das noites extras com Special Tours. Não é? Logo temos sempre o café da manhã, buffet incluído todos os dias. Se nós não vendemos 25 refeições incluídas e 22 são cafés da manhã. Para nós, café da manhã não conta como refeição. Tá? Logo, nós temos os circuitos, de repente, com mais refeições, mais visitas, ou circuitos com menos serviços para aqueles passageiros que querem viajar de uma forma mais com maior liberdade. Logo temos as visitas panorâmicas, serviços, visitas com entradas incluídas, e claro, não podemos deixar de falar da opção tudo incluído, né? De repente, para aquele passageiro que ele está indo para a Europa e não quer se preocupar com nada. Ele não quer saber aonde que ele vai comer, ou onde pode passear nos dias livres. Então, para isso, nós temos já a opção tudo incluído, além de todos os nossos guias e a variedade de produtos que nós oferecemos. Chegamos aqui à nossa categoria. Eu gosto muito de insistir nas categorias que nós temos. Trabalhamos com 4 categorias: a linha Economy, Tentação, Seleção e a linha City. A Economy, como vocês sabem, é uma programação, vamos dizer assim, para passageiros mais descolados, para aqueles passageiros jovens que não querem um guia atrás dele o tempo todo. É para aquele passageiro que sabe o que ele está comprando e que sabe se virar também na Europa, que vai poder pegar um metrô, um trem, um ônibus, ou o que for nos dias livres quando não tem serviço. A economia tentação, basicamente, hotelaria 3 estrelas, não é? Já a categoria seleção é uma hotelaria superior, hotéis 4 estrelas, e claro, o produto também é diferente, né? Temos mais noites, mais visitas, mais refeições, então uma programação para aquele passageiro que de alguma forma quer ficar mais nas principais capitais. E a linha City? A linha City certamente é o nosso produto estrela na Europa, né? E é um produto para passageiros mais exigentes, para passageiros que na primeira ligação para o seu agente de viagens falam: eu quero ir para a Europa e eu só quero hotéis no centro. Essa é a nossa linha City, todos os hotéis no centro da cidade, para facilitar a vida daquele passageiro mais exigente. Né? Ele, como está nos hotéis do centro, ele vai no dia livre, ele não precisa contratar nada mais, né? Ele vai fazer tudo a pé, tudo por conta. Tá? E o prêmio à fidelidade na Special Tours, todo passageiro que já viajou 3 anos antes pela Special Tours, seja Europa ou Oriente, e vai viajar de novo, vocês, agentes de viagens, podem dar um desconto de 3% sem perguntar para ninguém, tá? Esse desconto é automático. Ele viajou, ele já ganha o desconto. Tá? Aqui um pouco mais da linha City, insisto, trabalhamos realmente com hotéis muito bem localizados, de repente o novo Hotel Tour Eiffel em Paris, em Londres o Coppertone Tara, que está em Kensington, em Berlim na Alexanderplatz, em Roma próximo à Fontana di Trevi, em Lisboa na Marquês do Pombal. Então é uma hotelaria, gente, que realmente ninguém vai poder reclamar. Por isso, eu sempre insisto que nós temos programação para todos os gostos, bolsos e vontades. Agora, cabe sempre a vocês, agentes de viagens, entender o perfil do passageiro, porque como vocês sabem, não adianta vender o roteiro mais em conta, o passageiro chega lá e é um passageiro VIP. Não, se é um passageiro VIP, vamos começar realmente oferecendo o produto City. É um passageiro jovem que não quer gastar muito, mas quer curtir as cidades, a linha Economy. É um passageiro mais idoso, mas quer mais serviços, mais noites nas cidades, certamente a seleção. Tá bom?
vocês me prometem que vão lembrar disso? Vamos lá, vamos dar uma voltinha. Eu não sei se vai sair o som, mas eu convido vocês a dar uma voltinha online pela Europa. Dunia, fecha o teu microfone que fica mais alto. Melhorou? No. Agora? Melhorou? Tá bem baixinho. Gente, desculpem, eu acho que eu vou ficar devendo para vocês esse vídeo, mas depois eu mando para vocês, amigos, e aí vocês reenviam para as agências, tá bom? Sim? Ok, Dunia. Ok, Bom, beleza. vamos. Desculpa. Bom, vamos lá então. Chegamos na Europa regional. Certamente, a Europa regional dá para aproveitar também muito bem e é uma programação voltada para aqueles passageiros que não querem fazer muitos países de uma única vez, não? Então, para aquele passageiro que quer concentrar a viagem numa única região. Não, para isso temos de repente, os roteiros do leste, Berlim, a Rota dos Contos, os castelos franceses, a Rota Romântica e a Selva Negra, ou ainda um dos nossos tours regionais pela Itália, não é? Ainda, vejam essa maravilha, já imaginaram nós sentados aqui tomando um vinho ou mesmo uma água? Toscana e Roma, de repente, mas vejam, qual é o nosso diferencial na programação da Europa regional? É mostrar para o passageiro e deixar ele viver a essência de cada cidadezinha pequena. Imaginem, aqui nós vamos dormir na Toscana, não é somente uma voltinha, né? Não é só passando pela Toscana, nós vamos dormir na Toscana e ainda vamos, de repente, fazer uma visita em Siena, San Gimignano, Pisa, a Vila Toscana e, claro, também degustação de vinhos, né? Nós temos, nesse dia do passeio, nessa região, nós temos também degustação de vinhos, os passageiros podem fazer o almoço num restaurante recomendado pelo guia, ou cada um pode comer onde quiser, não? Chegamos até Portofino, logo temos aqui o melhor dos lagos italianos, sempre com um diferencial. Nesses circuitos, nós dormimos no Lago Maggiore, no Lago da Garda, no Lago Como, sim, para realmente respirar e entender um pouco mais de cada destino. Aqui as Ilhas Borromeas, vamos até o sul italiano, não é? Temos, de repente, Matera, a Puglia, possibilidade de tudo incluído na mágica Sicília. Logo temos aqui a Europa Mediterrânea e a Croácia, lembrando, do Parque Plebisci, e também já com as visitas incluídas, não é? Não é somente o café da manhã e uma panorâmica, já tem praticamente aqui na Croácia todas as visitas incluídas. Vamos um pouco mais para um outro lado, o Reino Unido e a Irlanda. Vejam,
Vejam essa maravilha, né? É isso que o passageiro de vocês vai aproveitar, não é? Aqui nós temos absolutamente tudo. De repente, a Escócia, uma experiência de visitar os castelos, experimentar um filé de Angus, a carne Angus, ou ainda uma destilaria, não é? As cervejas que tem lá na região, a charmosa Edimburgo, né? Não podemos deixar de passar e visitar essa cidade tão maravilhosa. E aqui estão cada uma das nossas experiências. Gente, vejam que aqui já está tudo incluído. O passageiro, quando faz esses destinos, ele não precisa comprar nada a mais por separado. Bom, de repente, uma saída para uma cervejaria, para ver um pub, essas coisas, mas se vocês vêm aqui, todas as visitas já estão incluídas. É claro que vocês já conhecem o nosso produto e eu não vou ficar falando de cada uma das visitas, não é? Senão os amigos da Diversa não vão gostar. Vamos lá. Londres, né? Por que não começar um roteiro em Londres? Né? Ou ainda experimentar um café da manhã irlandês, escocês, não é? E aqui já chegamos para a Rússia e a Escandinávia, né? Certamente uma das regiões mais bonitas do planeta, não é? E também nós temos a operação 100% própria. Vejam as experiências que nós temos por aqui na Escandinávia, na Rússia e o Báltico. Os fiordos, né? Nós visitamos os 3 principais fiordos. O Fiordo dos Sonhos, o Heirangerfjord e o Lysefjord, onde está o Prekestolen, ou a Pedra do Púlpito. É exatamente assim, do jeito que vocês estão vendo no verão, gente. Ainda está incluído um drink no Ice Bar, vamos até a casa do Papai Noel, os roteiros que começam em Rovaniemi, fazemos o safari das baleias gigantes e, claro, não podemos deixar de visitar Sergei Posad, que é o considerado o Vaticano para os russos, não é? Chegamos a muito mais longe ainda, ao Cabo Norte, né? A última cidade do Círculo Polar Ártico. Depois daqui não tem mais nada. Gente, é isso que o passageiro vai ver. O sol da meia-noite, como vocês sabem, é de final de junho até 15 de julho, mais ou menos, né? E é isso que o passageiro vai poder ver. Vejam que maravilha. Não é? Realmente são experiências muito, mas muito interessantes e não dá para esquecer nunca. Bom, chegamos aqui ao Báltico, né? Temos Tallinn, a charmosa cidade, o centrinho é todo amuralhado, uma cidade medieval, onde tem experiências também mágicas, né? De repente, de sentar aí num dos restaurantes, tem um restaurante aqui no centrinho de Tallinn, que não utiliza energia elétrica e toda a comida é carne de casa. Então, inclusive os garçons, eles estão vestidos a caráter, né? Parecem né, umas figurinhas da época, mas muito interessante. E a Europa não acabou ainda, amigos. Chegamos na Islândia. Vocês sabiam que também nós temos operação pela Islândia? Não é? Também operação própria, com guia sempre em espanhol e todos os serviços certamente já incluídos, não é? Vejam essas paisagens únicas. Vocês sabem que a Islândia está na moda, né? Já há algum tempo. Aqui nós temos as lagoas, os glaciares. Lembram? A Lagoa Azul, onde cenário de vários filmes, não é? Sempre cheio esses lugares, gente. Tem muita gente, muito turista aproveitando essas regiões. Bom, vocês viram que eu fui bem rápida. Claro que não temos somente a Europa, não. Vocês têm aqui também a programação do Caderno de Orientes. Vou pedir um tempinho depois para os amigos para fazer uma outra apresentação para vocês. E seria isso, amigos. Muito obrigada. Por favor, se tiver perguntas, eu estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade, por favor.
Dúnia, a Denise perguntou se fornece desconto para agentes de viagem. Sim, em tudo que é Europa, nós temos 35% de desconto e o acompanhante 30%. Tudo que é Europa. O agente de viagem só precisa falar com o operador e o operador pede para Special Tours o desconto. Tá? Vai depender apenas das vendas do agente de viagens, que automaticamente é aplicado o desconto. Aliás, é o operador que vai falar o que a agência vendeu e aí o operador que, na verdade, autoriza o desconto para agente de viagens. A Neide Gouveia pergunta se todos os tours são sempre panorâmicos. As visitas, uma boa parte dos circuitos, as visitas são panorâmicas, mas temos os tours também, de repente, da categoria seleção, já com mais visitas e entradas incluídas. Mas um detalhe, gente, as nossas visitas panorâmicas sempre vai ter uma ou duas paradas onde o passageiro vai descer para fazer umas fotos. Tá? Imagina nós em Paris só dando voltas e passa passa Champs-Élysées e eu não fiz nenhuma foto. Não. Na Special Tours nós temos paradas para que o passageiro possa fazer as fotos. A Denise ainda pergunta sobre a questão do agente de viagem, do desconto, se é qualquer data do ano. Sim, basicamente não é possível oferecer esse desconto nas saídas entre Natal e o Réveillon. Depois não tem nenhuma outra restrição. Tá? E outra coisa, vocês sabiam que na Special Tours temos mais de 500 lugares por ano nos Fan Tours? Não é claro que para concorrer, para fazer um fan tour, o agente precisa ter um mínimo de vendas, né? Mas nós temos por volta de 30 fan tours por ano para praticamente uma boa parte dos destinos que nós operamos. A Janaína Brito pergunta se se os agentes de viagem têm que se cadastrar em algum lugar para trabalhar com vocês, ou se através do... Bom, entendo que é para ver os nossos circuitos. Ninguém precisa se cadastrar para acessar o nosso site, né? www.specialtours.com. Vocês podem ver absolutamente tudo. O passageiro, o agente de viagens, o operador vê absolutamente a mesma informação. O que faz a diferença é que a Special Tours não trabalha diretamente com os agentes de viagens e quem vai fazer a reserva é o operador habitual. Tá bom? Ok. A Nathalie Nicolai pergunta se os circuitos da Special pela Europa tem algum guia que acompanha com exclusividade. Que acompanhe, perdão? Que acompanhe com exclusividade o roteiro. Eu entendo que é para acompanhar com exclusividade algum roteiro de algum grupo. Bom, depende. Nos tours regulares, vamos supor, um Itália Bela, um Melhor de Portugal. Se é um tour regional, se é um tour que faz somente a Itália, o guia é o mesmo guia do início ao fim. Tá? Agora, se o passageiro está fazendo 3, 4 países, pode ser que o guia mude, né? Vai um guia desde Madrid a Paris, é um guia, aí é o nosso hub, tem uma parte do grupo que vai fazer a Inglaterra, outra parte que vai para a Alemanha, outra que vem para a Suíça e já entra na Itália, então depende muito. Agora, nos tours regulares, é um guia desde o início ao fim. Tá? Mesmo porque nos tours mais longos, nós mudamos de guia, por quê? Porque nós temos guias também especializados por regiões, não é? Então, para que o passageiro possa aproveitar melhor. E, claro, para cada visita vai ter sempre um guia local. A Daniela de Vila pergunta se existe a possibilidade de um passageiro sair acompanhado de guia. Sim, em privativo.
Sim, em privativo, aí passa a ser um tour privativo. Nós cotamos os serviços, o itinerário, tudo o que o passageiro precisar. Lembrando que na Special Tours nós não fazemos somente circuitos prontos, né? Vamos supor que a agência tem um passageiro que quer fazer Rota dos Vinhos. Nós oferecemos para ele, podemos fazer um itinerário em privativo. Podemos pôr para ele um carro só com um motorista ou um carro com um motorista e um guia. É o passageiro que manda, mas nós temos todas as possibilidades de atender todos os pedidos. Tá? Além de fazer os circuitos, nós também trabalhamos com os grupos, né? Grupos privativos, de repente, de médicos, de advogados, de estudantes, né? de jovens, de pessoas que não querem viajar só para fazer compras, o perfil que o passageiro tiver. O Jonas Santos pergunta se guia em português ele é solicitado previamente ou a partir do momento que parte do Brasil é automático? Não, veja, não é automático. Como eu mencionei, para essa temporada nós temos um caderno específico de circuitos com guias em português, tá? Então, como nós somos uma companhia espanhola e nós não misturamos passageiros que falam inglês, alemão, francês, italiano, e o guia tem que repetir a mesma coisa 20 vezes. A nossa operação é somente em espanhol e as saídas especiais com guias em português. Para isso, nós temos um caderno com a programação só de guias em português e no site também. Vocês entram no caderno de guias no manual em português e aí estão todos os roteiros com saídas com guias em português. A Daniela de Vila pergunta se você pode explicar um pouco como funciona a inclusão de noites extras e se os transfers em out estão inclusos uma vez que acrescenta essas noites. Bom, quando vocês compram um roteiro, se o passageiro quer, de repente, 2 noites até 3 noites no início ou no final, está reservado com a Special Tours, quase que 100% vai ser o hotel do circuito. Como ele comprou as noites extras com a Special Tours e nós temos incluídos os traslados de chegada e saída sempre, independente de onde é a cidade, automaticamente o traslado de chegada passa para o dia que o passageiro está chegando, se for 2, 3 dias antes ou no final, 2, 3 dias depois, sem custo nenhum. Isso sim, os traslados são sempre dos principais aeroportos, tá? Aeroportos, se for de repente estação de trem ou porto, aí é cobrado um pequeno suplemento. A Lorena Machado pergunta o que você acha das medidas que o governo de algumas cidades italianas estão tomando para incentivar o turismo. Se essas medidas, de alguma maneira, vão sair do papel para incentivar o turismo novamente. Bom, é que ainda todos os países eles estão estudando medidas e nada ainda está fechado, né? Tudo vai depender de que vai acontecer nos próximos dias, semanas ou meses. Mesmo nós não temos ainda ao certo quando que nós vamos voltar com a operação. Nós temos tudo pronto, está tudo pronto, a equipe, os ônibus, os guias, está tudo pronto. Agora, que países vão abrir fronteiras? Não sei se vocês viram que tem países na Europa que vão começar a abrir fronteiras, mas o passageiro que chega tem que fazer quarentena. E que adianta você ir até para a Europa fazer um tour e ter que ficar fazendo quarentena e não aproveitar o circuito. Agora, outra incógnita, nós não sabemos como que vão poder ser feitas essas visitas. Vocês certamente lembram de uma visita, de fazer um museu do Louvre. Tem gente que não acaba nunca mais. É muito lotado. Eu acho muito difícil que isso volte a ser igual.
Não é porque não vai ter gente, senão porque eles devem ter regras. Acredito que uma quantidade X por dia, e não sei se eles vão abrir também todos os dias. Né? Os restaurantes, por exemplo, aquela Champs-Élysées ou Trastevere em Roma, está sempre lotados os restaurantes. Um mundo de gente. Não, certamente eles vão ter que cumprir uma série de regras enquanto há, né, máscaras, o álcool gel, de repente fazer lugares mais abertos, com mais ventilação, né? Ainda nós não sabemos, isso também sem contar com que as companhias aéreas, tem algumas que estão falando que vão começar a voar agora em maio, outras em junho, né? Então ainda não está nada definido, mas eu tenho muita fé que tudo vai passar logo. Perdão. A Blue Voyage pergunta se é possível montar um tour personalizado, por exemplo, Paris e Barcelona. Sempre, sempre. Tanto é que no caderno, se um passageiro quer um serviço exclusivo para ele, nós fazemos, né? De repente, traslados, um hotel onde ele quiser, de repente, um motorista à disposição, um jantar na Torre Eiffel, o que ele quiser, o que ele precisar, nós fazemos. Tá? O serviço que for preciso, nós cotamos. Além de todos os circuitos que nós temos. No caderno, por exemplo, temos só Paris, só Madrid, só Roma, um combinado de Londres com Paris. Vai depender do que o passageiro quer. Mas a nossa programação nos cadernos e no site é sempre tour regular, não é? Agora, nós fazemos o serviço que ele pedir em serviço privativo. Perfeito. O Gustavo pergunta como funcionam as opções dos roteiros EasyLine e qual a previsão de ter para a Europa também. A programação EasyLine para a Europa, ela deveria estar já publicada agora em abril, mas por tudo que aconteceu, nós paramos não conseguimos subir. Aliás, não foi autorizado pela direção subir isso no site, mesmo porque são bloqueios, né? Eram bloqueios em datas fixas, bloqueios especiais, com tarifas especiais. Eu acredito que uma vez normalizada a situação, nós devemos voltar a negociar e ter programação EasyLine como temos para a programação de grandes viagens com tarifas muito, mas muito boas. Perfeito. A Ângela pergunta se provavelmente tudo será com reserva antecipada por conta da pandemia e tal, se provavelmente tudo vai ser com reserva antecipada. Acredito que não, porque lembrem que nós temos no caderno agência e aliás, a agência pode ver a disponibilidade. Se está ok, está garantido. Se a saída está ok, a agência, inclusive, já pode receber o pagamento. Tá? Agora, de repente, reserva antecipada para shows, para um restaurante específico, para um evento específico, isso certamente. Agora, circuitos, está lá disponível, você pode... Uma nota para que possamos aprimorar nossos serviços. O Aru Ferraz, da Completa, ele pergunta qual é o protocolo de higiene nos ônibus e se vão restringir assentos. Ainda não está definido. Vocês viram o ônibus no início, né? São ônibus de 54 lugares. Não sabemos se esses ônibus vão poder circular ou nós vamos ter que mudar os carros para carros menores, de repente 25 lugares, mas certamente já temos quase que tudo acertado. Uma vez comece a operação, nós vamos ter umas regras muito estritas também, né? Enquanto a quantidade de passageiros, todo dia deve ser desinfetado o ônibus, as máscaras, de repente a troca o tempo todo do sistema de ventilação dos carros, né? Porque tudo tem que mudar, vai mudar, não tem jeito.
A Liliana pergunta se será obrigatório quarentena para todos os passageiros também, nesses países que é obrigatória a quarentena, para os passageiros também, da mesma forma. Para os passageiros, isso vai depender dos países, não? Mas agora, para fazer um circuito, a hora que abrir o circuito, não deve ter nenhuma restrição. Mas é que, na verdade, quem deixaria os passageiros de quarentena não seria o operador, né? Senão já logo no aeroporto. A Nathalie Nicolai está perguntando se através desse novo sistema de busca que será disponibilizado, teremos como os agentes terão como personalizar de acordo com a solicitação do cliente diretamente com a equipe da Special Tours, ou seja, esses tours especializados, eles podem fazer feitos online. Sim, uma vez, você está falando do sistema, não é? Da integração. Isso. Sim, vocês podem, a agência pode personalizar. Perfeito. Nesses tours, o Sérgio, da Planeturista, está perguntando se nesses roteiros personalizados é possível incluir hotéis em cidades menores que não estejam nos circuitos prontos. Nos circuitos prontos, quando o passageiro está olhando um circuito regular publicado no site ou no caderno, ele tem que ser vendido dessa forma. Tá? Não tem como mexer nos circuitos regulares, a não ser um roteiro longo que começa em Madrid, faz Bordeaux, Paris, depois vai fazer Londres, vem para Amsterdã, vai descendo para Zurique, entra em Milão, Veneza, Roma. Ah, não, eu não quero começar em Madrid, eu quero começar em Bordeaux e eu quero ir somente até Veneza. No sistema, o agente de viagens pode entrar em Bordeaux e sair em Veneza, que o sistema vai descontar automaticamente os serviços que ele não utilizou. Agora, se é um passageiro que gostou de um tour nosso e quer fazer paradas, mudar o roteiro, aí nós temos que cotar em privativo, que também fazemos. Que, aliás, é nossa especialidade, cotar em privativo. Também. Acredito que a gente só... Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é isso, Dunia. Eu tinha uma pergunta, Mari, se me permite. Eu até coloquei ali, mas não, Fica à vontade. Não sei se deu tempo. Ô, Dunia, considerando que, lógico, muita coisa vai mudar no cenário de número de pessoas viajando e mesmo a questão das pessoas estarem confortáveis com viajar num ônibus com 50 pessoas, a gente sabe que você falou no começo sobre ter veículos menores adequados à nova demanda. Mas está no planejamento de vocês criar produtos com menos passageiros? Ou seja, eu tenho uma saída que eu limito a 15, 20 pessoas, 10 pessoas, justamente para que você tenha menos gente, né? Menos aglomeração. E da mesma linha, aproveito e pergunto junto em relação às saídas temáticas, por exemplo, que hoje não se encontra nos catálogos, pelo menos que eu me recordo. Tá sem áudio. Cortou o áudio no final, Charles. Cortou, Charles. Aí, pronto, desculpa, eu bati no botão aqui. Então, assim, se vocês têm o planejamento de criar também produtos temáticos que também possam despertar o interesse do cliente, ou seja, não simplesmente um grande circuito de Espanha, um grande circuito de várias capitais, mas incrementar isso com temperos, com sabores, com assuntos das regiões por onde vão passar. Veja, com relação a transporte de passageiros, como ainda não tem uma definição, mas nós estamos pensando que isso vai ser o primeiro ponto que vai ser mudado, né? Porque viajar num ônibus com 50 passageiros realmente não deve permanecer. Não sabemos ainda se vamos ter que pôr carros pequenos, estamos esperando o que vai ser definido, mas certamente não devemos continuar
com esses grupos tão grandes, ou se manter os ônibus de todo esse tamanho, capacidade mínima 54 passageiros, viajar no máximo com 20, 25 passageiros. Isso já está sendo considerado. Com relação a viagens temáticas, de repente, isso mais nós temos nos serviços em privativo. Mas mesmo assim, se um passageiro dentro de um circuito no dia livre quiser fazer uma cata de vinho, aliás, perdão, uma degustação de vinhos, ou que a gente faça uma reserva em algum restaurante específico, sim, nós fazemos. Agora, se você me fala só a Rota dos Vinhos, só o Caminho de Santiago em bicicleta, ou só um tour de compras, ou só um tour de arte, ou só um tour não sei, de estudantes de gastronomia, por exemplo, esses em regular nós não temos, mas privativo sim. Privativo, sem dúvida, e também estão vendo, desde produto, está vendo a possibilidade, de repente, de, em regular, já soltar a programação, essa programação que nós temos em privativo, de repente, de vinhos, né, gastronomia, enogastronomia, ou um dia levar o pessoal para um mercado, aqueles mercados lindíssimos, fazer as compras e faz uma comida para eles, acompanhando sempre com um guia, um chefe e tudo mais. Isso sim. Eu tenho uma dúvida. Perdão, pode falar, Lidiane. Desculpa. Eu tenho uma dúvida. Ela comentou que haveria quarentena para os passageiros. Como que fica isso? Não ficou claro para mim. Porque se tiver quarentena, não tem sentido o passageiro fazer a viagem. O que eu toquei na quarentena é porque escutei escutei hoje, ao meio-dia, mais ou menos, que alguns países estão falando que turista que chegar, vamos supor, em algum aeroporto da Inglaterra, chegou no aeroporto e vai fazer quarentena. Isso não seria, a quarentena não seria feita pela Special Tours, né? Não é a Special Tours que vai pedir, eu só estou comentando a informação que eu escutei. É que o passageiro que chegou na Europa, agora não lembro qual é exatamente o país que teria que fazer quarentena. Que adianta? Para que eu vou viajar se eu vou fazer quarentena em outro país, gastando um dinheiro que eu não vou aproveitar conhecendo a cidade? Então, fico fazendo a quarentena na minha cidade, na minha casa, não é? Mas isso também ainda não... Isso ainda devem ser comentários, de repente, e daqui para frente daqui a pouco já devemos ter mais novidades. O que, como todos nós sabemos, ainda não tem muita coisa definida. Né? Na Espanha, por exemplo, as Baleares, as Ilhas Baleares, elas devem abrir agora já em junho. Né? Mas e aí, como que faz se não tem voos para chegar? Acredito que seja mais para fomentar o turismo interno. Né? Porque, igual aqui no Brasil, eu estou vendo uma infinidade de promoções aqui para viajar dentro do Brasil, mas não tem nada ainda para a Europa. Né? Mesmo porque não dá para arriscar, nós sabemos quais vão ser as exigências de cada país com relação ao transporte de turistas. A gente tem uma última pergunta, Dunia, da Be My Guest. Ele perguntou o seguinte, que da última vez que levou um grupo num ônibus de 54 passageiros, ele teve bastante reclamação e tal. Se tem uma outra opção que não esse ônibus nesse formato, né, de 54. Bom, é que no verão, na alta temporada, tem saídas que vão, se o ônibus é de 54 passageiros, certamente o ônibus vai lotado. Isso sem falar que nós temos ônibus maiores ainda, de 64 lugares, e para pedidos especiais de 70 lugares. Se que já não se usa muito. Agora, se a agência quer um grupo só para ele, tem que passar a ser privativo.
né? Se é uma agência que não quer se misturar com outros passageiros, lembrando que para a programação que nós temos em tour regular, com 40 passageiros, nós mantemos o preço publicado de tour regular, fazemos em privativo só para aquela agência. E Então, Perdão, pode falar. depende muito qual é o perfil do passageiro, porque vejam, nós não falamos em nenhuma parte do caderno que as saídas do circuito são apenas com 40 passageiros, né? Isso não tem. Realmente, na alta temporada, o ônibus vai com a capacidade quase que total completa. Agora, se a agência não quer viajar dessa forma, ela quer viajar somente o grupo dela, aí sim tem que fazer uma cotação em privativo ou vender 40 passageiros, que nós mantemos o preço de regular, mas só esse grupo da agência que vai viajar, e ainda, mesmo que não tenha guia em português essa saída, nós colocamos guia em português. O Jonas Santos, aproveitando essa pergunta, perguntou se esses ônibus de 54 ou 60 lugares, como você comentou, tem banheiro. Não tem banheiro. Na Europa, os ônibus de circuito não tem banheiro por questões higiênicas, não é? Mas ele, quando está viajando, quando está saindo, vamos supor, de Madrid para Bordeaux, ele vai parar a cada 2 horas, 2 horas e meia. Na hora do almoço, ele para mais de 2 horas, não é? E se algum passageiro tiver necessidade de descer antes, é só pedir para o guia que ele vai ser rapidamente atendido. E para finalizar, o Reinaldo Camandaroba perguntou se os tours regulares, nesse primeiro momento, terão um número reduzido de passageiros para maior proteção dos passageiros devido à pandemia. Com certeza, sim. Só falta saber quando que nós vamos começar a operar de novo. Mas sim, isso sem dúvida. Sem dúvida. Não vamos mais poder sair com ônibus com a capacidade total, né, preenchida. A Nathalie Nicolai pergunta se existe quantidade mínima de passageiros para os circuitos privativos. Não, circuito privativo, como é um circuito privativo, pode ser para 1 passageiro, 2 passageiros, 3 passageiros, 20 passageiros. Não tem nenhuma restrição para fazer serviço em privativo. Isso sim, quanto menos passageiros, mais caro fica, não? Dúnia, as perguntas acabaram, mas eu queria fazer uma pergunta em relação ao ônibus. Eu sei que, com certeza, por essa pandemia, a gente vai ter uma redução, né, de número de pessoas nos circuitos, até para uma proteção. E nessa logística, vai existir, por exemplo, um distanciamento desses passageiros dentro do ônibus? Por exemplo, mesmo que eu esteja viajando com o meu marido, vai ter esse distanciamento ou não? Até, eu acho que vai ter muita dúvida disso quando retornarem os passageiros. Sim, veja, vai depender também de você e seu marido, né? Agora, com certeza, para um ônibus de 50 lugares, devem ir no máximo 25 passageiros, né? Precisamente para evitar que os passageiros viajem tão próximos uns dos outros. Sim, mas eu vou poder viajar com o meu parceiro tranquilamente, assim, lado a lado. Sim, nós não vamos obrigar, de repente, seu marido sentar lá atrás e você aqui na frente, né? Isso já vai depender de vocês, mas de passageiros que não se conhecem, certamente os assentos não vão ser ocupados todos um atrás do outro, né? Vai ter que ter um distanciamento. Isso se as autoridades expert em saúde e tudo mais, eles não decretar que não se permitem mais ônibus lotados, se tem que ser carros pequenos com X passageiros. Aí já é uma outra história. Não tem como. Depois que isto passar, tem que seguir à risca todas as indicações da Organização Mundial da Saúde, de todos os experts em controlar essa situação, né? As regras vão ter que ser cumpridas. Dúnia, eu não sei se vocês chegaram a fazer algum tipo de readequação de saídas
e isso já se encontra atualizado no sistema. Eu pergunto isso porque, como a Diversa, e na sequência, em breve também, a Casa do Agente vai ter no seu portal o produto Special, né, nos motores de reserva, tudo que tiver nesse sistema está valendo ou vocês ainda vão fazer essas readequações? Porque tem um volume grande, né, de saídas garantidas. Claro, sim. Veja bem, desde que começou toda essa festa, vamos dizer assim, nós começamos cancelando as saídas, né? Cancelamos todas de março. As saídas não, as saídas e as reservas, né? Então, era um volume assim, inacreditável de cancelamentos. Cancelamos abril, cancelamos maio, estamos cancelando junho e cancelando julho. Então, depende do tour, temos saídas a partir de agosto, setembro, mas não sabemos ainda se essas saídas vão ser operativas, não por Claro. nós, senão por tudo que vai vir depois. Não sabemos, porque não adianta abrir circuito se depois eu não vou poder entrar na Suíça, eu não vou poder entrar na Holanda. Bom, Holanda e Bélgica acho que não vai ter problema nenhum, mas não sabemos se vamos poder entrar na Alemanha ainda. Claro, mas considerando que está em sistema como saída garantida, hoje são saídas que estão previstas para acontecer, independente do número de passageiros ou qualquer outra questão. Claro que no futuro podendo mudar de acordo com regra sanitária, de fronteira e tudo mais. Todas as saídas que estão publicadas como ok no site estão garantidas em condições normais. Nós estamos mantendo essas saídas porque se tiver alguma mudança, vai ter que readaptar as saídas para as novas regras. Mari, tem mais alguma pergunta? Não, Dunia, acabaram as perguntas. Obrigada a todo mundo Legal. pelas perguntas. E, Dunia, obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, gente, eu que agradeço muito e, por favor, tentem ficar em casa na medida do possível. Eu, fazendo experiências de gastronomia e colocando as crianças para ajudar. Eu, por exemplo, sei fazer pão, sei fazer um monte de coisa. Que beleza, Dunia. Gente, muito obrigada. Tenha uma boa tarde. Adorei conversar com vocês. E eu tenho certeza que pronto estaremos juntos. Obrigada. Obrigada, Dunia. Legal, Dunia. Super obrigado pela sua apresentação. Eu quero agradecer todos aí pela participação. Quero lembrar que semana que vem continua o nosso calendário super intenso de webinars. Nós temos na segunda-feira, às 10 da manhã, Emirados Árabes e Omã. Na quarta-feira, dia 20, às 15 horas, Bonito, né, Pantanal, aqui no Brasil. E no dia 22, na sexta-feira, também às 3 horas da tarde, Kissimmee, a capital das casas, né, e Magic Village. Tá bom? Vocês podem se inscrever pelos links que a gente já mandou algumas vezes e vai continuar mandando. Precisando, podem pedir para as equipes de atendimento da casa e da Diversa esses links que a gente manda para todos se inscreverem. Ok? Muito obrigado. Um excelente final de semana. Fiquem bem, fiquem em casa. Respeitem aí no máximo, como a própria Dunia falou. Dunia, você está na Espanha ou está no Brasil? Estou no Brasil. Então tá ótimo. Mas na Espanha eu sei que o pessoal seguiu super à risca, talvez um pouco tarde, mas seguiu. E nós temos a oportunidade aí de ficar em casa, quietinhos, respeitando a quarentena, respeitando essa proteção, vamos dizer assim, não o isolamento, né, que o pessoal já mudou de nome. Tem que ser. Então, é isso aí. Fiquemos em casa para nos proteger e nos vemos na segunda-feira. Valdir, James, passo para vocês fazerem o fechamento de vocês. Obrigado, gente. Até logo. Obrigada, Até logo, Charles. Obrigado, Dunia, novamente. Foi ótimo. Achei muito legal. Acho que é um produto muito bacana, sempre falei isso. Vale a pena, eu vi muita pergunta pertinente também, acho que vale a pena, mais do que tudo, a gente viaja e ter essa consultoria antes de fazer o pacote, é importante. A Special Tours é uma empresa que tem uma grande variedade de produtos, então é importante saber exatamente qual se enquadra ao perfil do seu passageiro para não ter realmente pós-venda, né?